Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos, né? É um prazer enorme reencontrá-los aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o Sistema Único de Saúde, mais um pouquinho, né? A cada aula dessa a gente vai conversando um pouquinho, construindo aí o pensamento de vocês. Espero que estejam bem, se puderem, reservem um tempinho para ouvir essa aula, peguem aí o caderninho de vocês para ir fazendo as anotações. Lembre que isso aqui, né, para alguns, vocês já tiveram contato com a temática, para outros é o primeiro contato, para outros a gente não lembrava direito, então é sempre bom ter aí um caderninho, alguma coisa que você possa anotar, porque na hora, né, durante a aula, você vai tendo os insights. Vai tendo os insights, vai construindo algumas dicas, daí você anota para depois, né, aí ratificar o seu pensamento, ou retificar, ou reconstruir, tá bom? Então, espero, de fato, que esse material ajude aí na conquista de vocês. Aqui, só para a gente se orientar, né, para a gente saber onde é que a gente está, esse aí é o descritivo do edital agora para o Sistema Único de Saúde. Hoje a gente vai ver o Decreto Presidencial 7508, de 28 de junho de 2011. Só lembrando que a gente tem uma aula sobre Evolução Histórica, uma outra aula sobre Constituição, Lei Orgânica, e agora a gente está especificamente aí no Decreto 7508, tá bom? Então, só lembrando um pouco, né, porque quando a gente vai estudar essas resoluções, essas leis, essas diretrizes, é importante a gente se situar. Eu estou estudando isso porque o que é que aconteceu que me levou até isso? Por que, né, o SUS ele está trabalhando dessa forma? O que é que aconteceu? Então a gente lembra, né, nós estudamos lá na nossa aulinha de história que a Constituição Federal ela foi um marco legal, né, para o Sistema Único de Saúde, para a construção do Sistema Único de Saúde. E lá na Constituição a gente já tinha, né, obrigações legais que era dada ao país para a construção do seu sistema de saúde, seu sistema público de saúde, que já existia, como a gente sabe, mas era excludente. Então, de lá, né, a Constituição, perdão. E, em 1990, a gente teve o marco de construção do SUS, que é 8.080, e a Lei Complementar 8.142. De lá para cá, a gente teve as NOBs, né, as normas operacionais básicas, que tratavam questões mais operacionais, o próprio nome diz, né, de implementação do Sistema Único de Saúde, e a gente teve a NOAS, também, que é as normas operacionais de assistência à saúde. A gente teve em 2006 o Pacto pela Saúde, isso eu já conversei com vocês em outra aula, né? Então, a intenção das NOBs, das NOAS, do Pacto pela Saúde, dos decretos, de tudo que vem depois disso, é fazer valer o Sistema Único de Saúde, é fazer valer aquilo que está previsto em termos de princípios do Sistema Único de Saúde. Lembra dos princípios? Universalidade, equidade e integralidade, e as diretrizes que são mais para direcionar. Então, tudo que surge depois da 8.080, depois da Constituição, tem como grande propósito validar o que a 8.080 trazia, ratificar os princípios e diretrizes do SUS. Com o decreto 7508, a gente vai ver isso. As NOBs, elas tinham um foco maior na municipalização. Por quê? Porque a municipalização atende à diretriz da descentralização, que a gente via, inclusive, isso antes mesmo, né, da chegada do Sistema Único de Saúde, já se pensava nessa questão da descentralização, né, então a gente já caminhava. A NOAS e o Pacto pela Saúde focava na regionalização, né, a questão de se constituir regiões de saúde, se articular os níveis de atenção à saúde, na perspectiva de que o usuário ele tenha acesso, né, ele tenha mais acesso, né, nos 3 níveis de atenção à saúde, que isso a gente sabe que a regionalização ela visa otimizar recursos, dar celeridade, acesso a esse usuário, né? E a 2011, a 7508, que é de 2011, né? Junto a outras leis, ela vem radicalizar a regionalização. Quando diz radicalizar, não pense naquela coisa de radical, de trazer, não. Radicalizar com clareza de papéis, né? Com um incentivo aí que cada estrutura, né, federativa, cada ente federativo assuma sua responsabilidade. Por isso se fala das resoluções tripartite. Quando se fala na tripartite, tá?
a gente fala realmente de União, Estado e município. Então, essas resoluções, elas vêm clarear quais são as responsabilidades desses entes em relação à regionalização. E aí a gente vai entender aqui, tá? Quando você fala regionalização, é a criação das regiões de saúde, não só a criação das regiões, que se criar as regiões sem que a gente oriente o funcionamento, sem que fique claro os papéis, a gente também não vai ter tanto sucesso nisso. Depois, aí, em 2012, veio a lei complementar, que trata sobre essa questão dos recursos, percentual de recursos que tem que ir para a saúde. A gente discutiu um pouco isso, né? Em outros momentos, quando a gente trabalhou a 8.142. Aliás, quando a gente também viu os artigos da Constituição, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Então, o nosso foco maior agora é conhecer o decreto 7508, que tem como foco fazer valer a diretriz da regionalização. Então, quando ele faz valer a diretriz da regionalização, não quer dizer que ele tenha deixado de lado a equidade, a integralidade de forma alguma. Tá? Quando a gente lembre-se, eu costumo dizer isso, que a Constituição Federal 8.080 é como se fosse um grande canhão de luz iluminando o sistema de saúde. Quando a gente diz, né, eu estou falando disso sob a luz da teoria tal, é como se a luz estivesse iluminando. Então, na hora que a gente diz, olha, eu estou discutindo um novo decreto, uma nova lei, sob a luz, é sob o holofote mesmo ali, né, que está iluminando essa questão, né, do sistema de saúde. Então, a Constituição e o decreto, eles vão iluminar, né, eles vão trazer luz ali para tudo que vem legal, de funcionamento, depois da 8.080. Só lembrando, né, o que, é que a gente tem nos anos 90, né, a gente tinha uma preocupação em relação à descentralização. Esse debate, muitas vezes, né, ele tinha-se ali uma perspectiva hegemônica, né, a gente sabe que a descentralização, o foco é no fortalecimento do município. Por quê, Tati? Porque a gente sabe que o município é quem mais conhece a realidade de sua população, em detrimento do fortalecimento do princípio da universalidade e da integralidade. O município ele tem que garantir acesso universal e integral à sua população, a população sob sua responsabilidade. E a integralidade, como a gente discute, é que esse usuário ele possa ter acesso aos diferentes níveis de atenção à saúde, porque, por vezes, ele vai precisar mais de atividade de promoção, por vezes mais de prevenção, por vezes mais curativa, e ele precisa ter acesso. A gente sabe que se tem uma baixa capacidade de financiamento do setor saúde, e até hoje isso é discutido, mas quando a gente pensa nas problemáticas, e isso já era trazido pelo Pacto, né, em 2006, a preocupação que se tinha com o financiamento, por isso que quando se fala do Pacto de Defesa do SUS, a gente pensava nessa questão do financiamento. Foco na oferta e produção de serviço, ao invés das necessidades de saúde, ainda se tinha lá nos anos 90, isso decorrente, inclusive, do modelo previdenciário, que o foco era na produção de serviço, né? O modelo previdenciário pensava muito isso, em fazer hospitais, em fazer cirurgias, mas a gente sabe que o foco é nas necessidades de saúde da população. E ainda se tinha, né, nos anos 90, no início ali, decorrente do que se tinha de modelo, um baixo protagonismo dos estados. Então, a proposta do decreto é fechar essas lacunas já evidenciadas e visualizadas nos anos 90. Ainda se tinha também fragmentação da gestão. Quando a gente diz fragmentação da gestão, é porque a gente sabe que a gestão, a execução, a avaliação do Sistema Único de Saúde, ela deve ser feita pelas três esferas, né? Pelo município, pelo Estado e pela União. Deve ser feito pelas três esferas. E lá nos anos 90 ainda tem essa fragmentação. As três esferas não conversavam entre si intimamente. E a gente sabe que com o decreto ele obriga, né, ele já pauta que essas instâncias elas se comuniquem entre elas, justamente porque a regionalização ela vai precisar dessa comunicação. Existia também à época, né, uma fragilidade no escopo legal do SUS. A gente sabe que até hoje, quando a gente pega 2024, e se a gente parar para pensar, a gente ainda tem fragilidades no escopo legal do Sistema Único de Saúde, né? Muitas coisas que ainda precisam ser, como eu poderia dizer, rediscutidas, mas já melhorou bastante de lá para cá. Então, esses decretos, essas normas, essas leis que surgem, é para fortalecer esse escopo legal do SUS. E a Lei 8.080 não tinha regulamentação e gestão do sistema por portarias.
fragilizando a relação dos entes. Então, como não estava claro os papéis, não estava claro as obrigações, então também ficava confuso esses papéis, né? E aí, com o decreto 7508, com as NOBs, inclusive, que antecederam, né, o decreto e outras leis, fica cada vez mais claro qual é a responsabilidade do município, qual é a responsabilidade do Estado e qual é a responsabilidade da União. E, né, durante todo esse percurso, de 1990 até 2011, e depois disso isso ainda acontece, porque a gente sabe que esses problemas dentro do setor saúde, essas inquietudes, esses viés não se resolvem somente com a lei, não se resolve do dia para a noite, o sistema é muito amplo, muito heterogêneo, né? Mas vinha se discutindo, né, no modelo de atenção que produzisse responsabilização do sistema de saúde com o cidadão, em relação ao acolhimento, à humanização. Não esqueçam que a gente vem de um processo histórico onde o sistema ele era excludente. E o maior desafio do Sistema Único de Saúde até hoje, porque não quer dizer que é porque surgiu uma lei, não quer dizer que é porque surgiu um decreto que as coisas se resolveram. A gente sabe que um dos maiores desafios até hoje é a gente acolher esse usuário, que os profissionais compreendam isso, que o sistema compreendam isso e que o sistema deve ser focado nas necessidades dos cidadãos. Né? Então, as práticas profissionais de gestão das três esferas precisavam colaborar com a construção desse processo. Então, era ideal, né, que cada vez mais esses entes federativos eles se conversassem entre si, né, eles se aliassem, fortalecessem sua comunicação e precisava estar claro que nenhum ente, né, ele ia conseguir garantir essa universalidade, essa integralidade sozinho. Não tem como, porque não se é autossuficiente. Nem o município, nem o Estado, nem a União, né? Então, eles precisavam se integrar numa rede, né, para que a gente conseguisse fazer acontecer os princípios da universalidade, da integralidade, dentre outros. Então, esse era, né, o contexto que a gente estava vivendo desde os anos 90, que, como eu disse, a gente vive ainda hoje, mas que o decreto, ele tentou trazer aí, e trouxe, na verdade, não só tentou, ele trouxe, orientações, né, diretrizes que fortaleceram, né, essa rede, né, que na criação das redes, o fortalecimento das redes. Então, isso foi a grande contribuição do decreto 7508. Ele quer, né, a proposta do SUS é assegurar a integralidade, né, ele precisa, isso é um desafio permanente até hoje, mas para que essa integralidade aconteça, a gente precisa fortalecer a governança do sistema, né, com a gestão compartilhada das regiões, porque lembre que a integralidade é esse indivíduo, ele ser atendido em todas as suas necessidades, né, em todas as suas necessidades, e como eu disse, o município ou o Estado ou a União por si só, ela não vai conseguir contemplar todas essas necessidades, por isso que precisa se articular em rede, porque naquele determinado município eu faço aquela atividade, depois eu mando para aquele outro para fazer aquela, depois eu mando para um estabelecimento do Estado, e assim o indivíduo vai ter suas necessidades atendidas, né? As responsabilidades dos entes federados na rede interfederativa de saúde precisam ser garantidos. Então, esses acordos, nessas pactuações, precisam, né, ser garantidos através de documentos legais, através da formação de vínculos. Então, há necessidade de que esses municípios eles fortaleçam seus vínculos, que as regiões de saúde, entre elas, fortaleçam seu vínculo. Né? Então, todo esse fortalecimento ele precisa estar também documentado, de forma jurídica, né? E toda a construção desses vínculos, toda a construção dessa rede deve ser focada nas necessidades dos usuários, e não nas necessidades individuais, políticas, né? As necessidades que algum político possa ter, que alguma organização, algum partido possa ter, não. A organização da rede, né, ela deve ser pautada nas necessidades da população. Ok? Então, a gente conheceu, pessoal, esse contexto anterior, só para vocês entenderem o porquê o decreto surge. Ele surge por quê? Ele surge porque a gente tem toda essa fragilidade,
dentro do sistema, né? A gente não tinha essa integração entre os entes federativos, a gente tinha dificuldade de garantir a integralidade do cuidado, a gente tinha prejuízo na universalidade e a gente precisava integrar esse sistema, construir as regiões de saúde na perspectiva de fazer esses princípios acontecerem, além, evidentemente, da gente reconhecer que as regiões de saúde, que a regionalização, porque regionalização é muito mais do que regiões de saúde, que a regionalização ela também é uma diretriz que favorece a sustentabilidade do sistema, favorece a sustentabilidade do sistema único de saúde. Então, o decreto 7508, propriamente dito, né? Eu trouxe aqui partes desse decreto, mas como eu tenho feito nas demais aulas, eu recomendo que, se vocês tiverem, tá certo? Condição, leiam o decreto, tiverem com tempinho, pegue esse decreto, dá uma lida, vai destacando ali o que você considera mais importante, o que você acha que vai fazendo isso, que só fortalece o pensamento de vocês. Às vezes, lendo o decreto, alguma coisa que eu falei aqui fica mais claro, às vezes você vê uma palavra que você tinha dúvida, vai lá, pesquisa, só vai fortalecendo aí a sua formação. Então, ele regulamenta a 8.080, né, porque ele traz aí princípios e diretrizes fortes, regulamentando ali a 8.080, no tocante ao planejamento da saúde, assistência à saúde e articulação interfederativa. Essa articulação interfederativa é a articulação entre município, Estado e União. E aí ele traz alguns conceitos importantes para a gente entender o decreto e conceitos importantes para a gente compreender bem como é que isso acontece na prática. Lembre-se que toda essa legislação, né, 8.080, 8.148, as normas, o decreto, o objetivo é que ele aconteça na prática, né? Ele é uma orientação legal, mas a gente precisa perceber essa regionalização, essa universalidade, essa integralidade acontecendo ali na prática. E ele traz definições. A primeira, no artigo 2º, a primeira definição que eu trago aqui é região de saúde. Então, o que é uma região de saúde? É um espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes. Então, você tem uma região de saúde, ali é um espaço contínuo, geograficamente, como se terminasse um pedaço e começasse outro, constituído por municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados. Então, para a gente poder dizer que é uma região de saúde, tem que ter identidades culturais semelhantes, estar vizinho ali geograficamente, compartilhado de sistemas de comunicação, né? Vários sistemas de comunicação para os municípios se comunicarem e de infraestrutura e transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, planejamento e execução de ações e serviços de saúde. Então, a gente fala das regiões, né? Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem 8 regiões de saúde, que aí ficam os municípios próprios, né? As regiões de saúde. E aí a gente tem ali os municípios, porque aquelas regiões compartilham, como a gente diz, transporte. Eu tenho no meu município um paciente que precisa fazer hemodiálise, aqui não tem, mas o município vizinho tem. Então, a comunicação entre as secretarias, tudo isso tem que estar lavrado em contrato, tudo direitinho, para a gente não ter prejuízo, né? Então, o COAP, né, ele é justamente esse contrato, né? O COAP, ele é o contrato, que a gente vai ver, né, dentro, lá na frente eu trago ele mais detalhado, que o que é que se tem nesse contrato, tá certo? O contrato, ele quer melhorar, né, os resultados do sistema de saúde e a qualidade, prevê a integralidade, porque esses contratos, você estabelece essas pactuações entre os municípios, maior segurança jurídica, claro, entre os compromissos que são assistidos entre um município e outro, e faz parte do instrumento de governança do SUS. Ainda assim, o decreto, né, ele define as portas de entrada, né, quais são essas portas de entrada, como é que o usuário, o cidadão, ele vai acessar, né, a rede, vai acessar o sistema de saúde. A gente sabe que a porta de entrada preferencial é a atenção primária à saúde. Na próxima aula, a gente vai conhecer a PNAB, que é a Política Nacional de Atenção Básica, e na Política Nacional de Atenção Básica é reforçado, tá?
que a coordenadora do cuidado e a ordenadora da rede é preferencialmente a atenção primária à saúde. Então, o paciente deve acessar o sistema de saúde preferencialmente pela atenção primária, mas hoje a gente sabe que a rede é poliárquica. Então, ele pode acessar por várias outras portas, né, dependendo da necessidade dele. Também traz em definição, né, então, a porta de entrada, só para eu ler o que está em tela, são serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. A gente tem as comissões intergestores, que a gente já tinha discutido elas lá na NOB, tá certo? Na NOB 96, né? Essas comissões intergestores, e a gente tinha aí, né, a bipartite e a tripartite, a tripartite, que aí é bipartite Estado e município, e tripartite Estado, município e União. São instâncias, né, de pactuação consensual entre os entes federativos para a definição das regras da gestão compartilhada do SUS. E aí eles pactuam a parte operacional, financeira, patrimonial, mapa de saúde, né, que é outra questão, mapa, é uma descrição geográfica da distribuição de recursos, né, e das ações ofertadas pelo SUS e pela iniciativa privada. Aí eu vou fazer um mapa de saúde desse território, eu vou fazer um mapa de saúde desse município, eu vou fazer um mapa de saúde dessa região. Né? Então, no mapa de saúde, é um mapa mesmo, você vai dizer o que é que você tem ali, de estabelecimento de saúde, que ações são realizadas, tanto pelo SUS como pela iniciativa privada. Tá, mas a iniciativa privada, se ela não complementar o SUS, eu preciso colocar? Precisa, porque você está falando de uma realidade ali da situação de saúde. Mesmo que aquele serviço privado ele não complemente o SUS, é importante você localizar isso dentro do mapa de saúde, é o que você tem disponível. Porque se você vai fazer, às vezes, um plano de contingência, que agora o pessoal tem discutido muito no SUS, né? Depois até daquela questão do Rio Grande do Sul, planos de desastre. Então, você precisa entender o que é que você tem disponível de recursos dentro daquele espaço geográfico. Certo? Além de que, quando você faz um mapa de saúde, você ainda vai, né, para você poder, você vê a capacidade instalada, você vê o que é que tem de investimento, avalia como é que estão os indicadores dali, os indicadores de saúde, como é que estão os indicadores daquele território, em termos de mortalidade, natalidade, enfim, infecção, as próprias ISTs, doenças de notificação, né, como é que está também naquela região. Então, a gente vai avaliando isso dentro desse mapa de saúde que foi constituído. A rede, né, que é algo que talvez dentro desses conceitos seja o que mais a gente fale, né, a RAIS, a Rede de Atenção à Saúde, que aí é um conjunto, já pensa ali numa rede mesmo, ali, né, uma rede interligada, de ações e serviços de saúde articulados em nível de complexidade crescente. É extremamente importante. Vez por outra, né, as questões de concurso, elas trazem essa pegadinha. A rede é organizada em nível crescente ou decrescente? Em nível crescente, tá? Do menor para o maior. Né? Então, a rede é organizada dessa forma. Quando a gente começa a organizar a rede, a gente não começa a organizar lá pelo nível terciário. A gente começa a organizar pela atenção básica, porque a porta preferencial de entrada é a ordenadora do cuidado. Então, é lá onde o paciente vai acessar e vai ordenar todo aquele cuidado. Por finalidade, evidentemente, a rede de garantir a integralidade da assistência à saúde. Então, serviços especiais de acesso aberto. Né? Então, esses serviços, eles são serviços especiais, né, de acesso aberto. Estou repetindo, né? Claro que são serviços especiais de acesso aberto. Às vezes, porta aberta para pacientes transplantados. Aqui no serviço que eu trabalho, a gente tem serviços especiais, né, para o paciente transplantado, para o paciente da oncologia. Outro exemplo são os CAPs. Então, são serviços especiais onde o paciente pode acessar, tá bom? Aquilo ali, né? Para qualquer situação de agravo, qualquer agravo ou situação laboral que necessita de tratamento especial, necessita de um tratamento específico, tá? Porque a gente tem aquelas portas abertas gerais, como são as UPAs, etc., mas tem aquelas específicas, como CAPs, né? Porta para transplante, para paciente da oncologia, para paciente com infarto, por aí vai. Outra contribuição que o decreto 7508 trouxe foram os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Se você tiver a curiosidade de ir no site do Ministério da Saúde, você vai ver que já tem muita coisa publicada, né? Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que é justamente para orientar a condução clínica, né? E as diretrizes mesmo, de cuidado, de exames, de referência, contra-referência,
para situações, né, doenças e agravos específicos. Então, isso fortalece muito o cuidado, né, porque daí isso já vai orientando, como aquele já vai fortalecendo esse cuidado, qualificando esse cuidado. Eu não gosto nem de usar o termo padronizar, porque a gente sabe que em saúde isso é bem difícil devido à individualidade do sujeito, mas tem diretrizes, orientações para esse cuidado, né? Tanto para diagnóstico, como tratamento, como para posologias medicamentosas, controle clínico, acompanhamento, né? Então, eles já trazem o direcionamento, e com isso fortalece muito, perdão, o caminhar desse paciente dentro dessa rede de atenção à saúde, né? Porque daí a rede, como a gente disse, nesse município ele consegue fazer o teste, né, para diagnóstico, mas aí ele vai precisar de fazer um determinado tratamento que não tem aqui, imagina aquele outro município, ou ele vai para esse estabelecimento, daquele vai para esse, tem os protocolos, eles também servem de subsídio para a gestão, para organizar todo esse trajeto do usuário, a dependendo da sua necessidade de saúde. Também reforça no seu artigo 3º, né, a organização do SUS, que o SUS é constituído pela conjugação de ações e serviços desde o início, quando a gente fala da história. Eu reforço com vocês que o SUS não é só serviços, não é só hospital, não é só posto de saúde, tá? São ações também, né, que acontecem ali dentro dos territórios e que a gente vai percebendo em relação à gestão, em relação à própria assistência, em relação à atividade de fiscalização e controle. E aí ele é constituído por ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, executados pelos entes federativos, né, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada, e hierarquizada. Isso já tinha lá na 8.080, né? Só lembrando que quando ele faz atividade de promoção, proteção e recuperação, né, ele está pensando aí na integralidade do sujeito. A gente tem as regiões de saúde, que são intermunicipais entre os municípios, e tem as interestaduais, entre um estado e outro, tá? As regiões intermunicipais, elas são criadas pelo Estado, em articulação com os municípios, né, respeitadas as diretrizes pactuadas na tripartite. Já as interestaduais, em municípios limítrofes de diversos estados, um estado pegando com o outro. E aí também é criadas, né, por ato dos respectivos estados, em articulação com os municípios, discutido também na tripartite. Então, as criações de regiões em áreas de fronteira, no caso, devem respeitar as normas de relações internacionais. A instituição das regiões de saúde observará cronograma pactuado nas comissões intergestores, e as regiões de saúde são referências para a transferência de recursos entre os entes federados, né? Então, por isso precisa estar muito claro, porque na hora que você faz os contratos organizativos, né, inclusive nesses contratos fica claro como é que esse recurso vai ser transferido, né, porque aí o município ele vai cobrar pelo serviço que foi prestado para outro município, e aí eles vão também se fortalecendo nessa transferência de recursos. Então, quais são os critérios para a criação da região de saúde? Cada região de saúde dessa precisa ter atividade de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatória especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Então, não quer dizer que cada município desse tem que ter tudo isso, mas tem município que tem atenção primária, hoje todos têm, né? E aí, mas aí tem um daqueles que é maior, tem serviço de urgência e emergência, caso o paciente precise, vai para isso, já sabe para onde vai referenciar. Tem município que tem a atenção por centro de atenção psicossocial, então vai indo, né? Vai passando essas, né? Então, essa região, ela precisa ter isso. Esse município tem isso, e isso, esse tem aquilo, mas para poder ser caracterizado como uma região de saúde. A rede, elas estão compreendidas na região ou em várias regiões, pode ser que, dependendo do serviço, preciso de um procedimento da hemodinâmica, naquela região não tem, né? Mas tem naquela outra região. Então, a rede ela pode se estender, inclusive, por mais de uma região, né? De acordo com as diretrizes pactuadas nas comissões intergestores. Então, para a gente ter regiões de saúde, né? Precisa ter limites geográficos, como eu disse, a gente precisa saber quem é a população usuária das ações e do serviço, o rol de ação e serviço que serão ofertados por essa região de saúde e as respectivas responsabilidades.
né? Qual é a responsabilidade do município, qual é a responsabilidade do Estado, porque lembre que as regiões de saúde é a pactuação entre município e Estado, né? E como é que vai ser o acesso desse cidadão, desse usuário, caso ele precise do serviço. Por isso, né, que em relação a esse acesso, precisa estar muito claro as responsabilidades do tocante, né? A comunicação e esses transportes, né? E essa infraestrutura dessas regiões. E a hierarquização, né? O que é que traz a hierarquização? Que sempre quando a gente vê essas diretrizes, né, a gente vê regionalização e hierarquização juntos, porque elas têm uma relação muito íntima, né? Quando a gente trabalha a outra e vice-versa. Então, o acesso universal, igualitário e ordenado às ações de serviço de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço. Então, hierarquização são os níveis desse serviço, atenção primária, média e alta complexidade. E os componentes da rede estão nesses níveis. Né? A gente sabe que tem componentes da rede que vão estar na atenção básica, componentes da rede que vão estar na média ou alta complexidade. E aí as portas, né, básicas de entrada, como a gente já tinha discutido, e eu tinha até conversado com vocês, para onde esse paciente vai entrar, então esse paciente entra por uma porta dessa e segue a hierarquia, vai para o nível de complexidade maior ou até menor, porque a gente tem referência e contra-referência, tá? Ele vai caminhar dentro dessa rede, né? Preferencialmente, como eu disse, o nível deve ser crescente, ele deve entrar pelo nível mais baixo, daí ser ordenado, e a porta preferencial ser a atenção básica, né? Então, essas portas, por onde esse paciente pode acessar essa rede? Pela atenção primária, UBS, equipe de atenção da família, equipe de atenção primária, da atenção de urgência, né, urgência e emergência, ele pode acessar por essas portas, seja SAMU, seja as UPS e outros, da atenção psicossocial, os CAPs, etc., e pelas portas especiais de acesso, conforme eu tinha dito, né, as portas da oncologia, as portas do transplante, dentre outras. E aí, que as portas, ou especiais, né? Sabe, quem são essas portas especiais? Depende da necessidade de cada região. Então, essas portas especiais, ela vai depender do perfil e das necessidades da população. E aí são criadas, né, mediante justificativa e pactuada com as comissões intergestores, com a CID ou com a CIT. Depende da característica. Aí tem uma nota aí no material, vamos dar uma lida juntos. Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatórios especializados em outros de maior complexidade e densidade tecnológica serão referenciados pelas portas de entrada. Então, para o paciente poder acessar esse serviço de maior densidade, ele vai ter que ser referenciado pelas portas, né? Direto chegando lá, não vai dar para ele, né? Precisa passar, por isso que outra situação forte, né, que a gente já tem legislação sobre isso hoje, não está no edital, é regulação em saúde, tá? É outra questão importante. A ordenação das ações e serviços de saúde. O acesso universal e igualitário será ordenado preferencialmente pela atenção primária, como a gente tinha dito, fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico. Por isso se diz muito, né? A gente tem uma fila para cirurgia, a gente tem uma fila para isso, o paciente passou na frente, porque essas centrais de regulação, que são as, né, que fazem a regulação das portas, elas vão avaliar justamente isso, tá? Elas vão avaliar ou criticidade, ou ordem cronológica, dependendo do procedimento, para ordenar a posição desse paciente na rede ou ordenar esses serviços de saúde. Observada, né, precisa, na hora de ordenar essas ações de serviço de saúde, entender necessidades daquelas pessoas com proteção especial. Então, tudo isso hoje precisa ser considerado, tá? A gente tem também um destaque no decreto 7508 para a população indígena, porque a gente sabe, inclusive, hoje que a gente tem uma secretaria específica para os povos indígenas, né? Porque a gente sabe que a população indígena tem muitas particularidades. Então, a gente tem, tá certo? Hoje, inclusive, né, muitos documentos específicos para essa população, não só para essa questão do segmento de saúde, mas para muitos outros. Então, a gente tem aí essas particularidades.
E aí, na 7508, já tem regramento diferenciado, tá? Para a população indígena, para que eles também tenham, né, acesso a essa assistência integral, a questão universal. A integralidade dos serviços, né? Como a gente veja que, Tati, às vezes é tão repetitivo você falar de integralidade, mas é isso, gente. É isso porque quando a gente está tratando o SUS, como eu disse, isso vai se repetir, só para ir fortalecendo e sedimentando esses conceitos junto a vocês, né? Então, ao usuário será garantido a continuidade do cuidado. A integralidade é isso, atender integralmente às suas necessidades. Então, por vezes, né, ele tem uma necessidade de reabilitação, de proteção, e a integralidade do serviço são serviços organizados de forma que essa integralidade possa ser garantida dentro de suas necessidades. Um exemplo prático, muitas vezes disso no dia a dia, são as linhas de cuidado, tá, para pacientes. As comissões intergestoras pactuarão as regras dessa continuidade, né, de como é que vai ser essa continuidade. Quem vai fazer o quê, daqui ele vai para lá, como é que vai ser a comunicação, como é que esse paciente vai entrar, como é que ele vai chegar para nós. E a atribuição dos entes federados para assegurar o acesso do município, do Estado e da União, garantir transparência, igualdade e equidade no acesso às ações de serviço de saúde. Por isso, hoje também, algumas ações do Ministério Público e de outros órgãos de fiscalização é solicitar transparência nessas filas, tá? Solicitar transparência nessas filas, né? Para que a gente entenda como é que está a posição desse paciente. Então, a gente tem sempre solicitado essa transparência. Orientar e ordenar os fluxos das ações do serviço, daqui vai para onde, né? Como é que vai ser esse fluxo, monitorar as ações e os acessos e ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde. O Ministério da Saúde está no artigo 14º, perdão, tá? Da 7508, disporá sobre critérios, diretrizes, procedimentos e demais medidas que auxiliam os entes federativos nos cumprimentos das atribuições. Então, orientando, né, como é que eles vão cumprir essas atribuições, especialmente transparência, criação de fluxo, ordenação da rede. Do artigo 15º ao 19º, trata sobre planejamento da saúde, né? É necessário um planejamento obrigatório para os entes públicos, indutor de políticas, para iniciativa privada, caso precise, né? Planejamento da saúde ascendente integrado, do nível local ao federal, então, o município. Começa ali o planejamento do município, até que ele demande pactuar com o Estado e demande pactuar com a instância federal. Ouvir os conselhos de saúde, lembrem que os conselhos de saúde têm representante da população, representante do governo, representante prestadores de serviço. Então, a gente tem conselhos municipais, estaduais e nacionais, federais, e precisa ouvir, né? Porque os conselhos, inclusive, está previsto pelos conselhos que eles fazem parte desse planejamento, implementação e avaliação das ações de serviços de saúde no SUS. Compatibilizar a necessidade das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros, isso é feito no plano de saúde. Então, como a gente disse, cada município desse, o Estado, né, eles elaboram seus planos são submetidos também a uma proposta orçamentária para serem aprovados. Então, o ideal é que esses planos eles sejam, né, pactuados aí. O Conselho Nacional de Saúde, aqui algumas notas importantes do decreto. Vamos ler comigo. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos, de acordo com as características epidemiológicas e da organização dos serviços dos entes federativos e da região de saúde, tá? E terá 180 dias para que ele seja aprovado. Então, esses conselhos, né, eles vão estabelecer diretrizes, né? Que os conselhos, como é que está a epidemiologia, como é que está o adoecimento dessa população, porque o plano ele tem que ser compatível com isso, porque senão possa ser que haja desvio do plano para necessidades individuais, necessidades pessoais, né? E não para essa questão, perdão, aqui, do bem comum. No planejamento, né, da saúde dos municípios, dos estados, enfim, das próprias regiões de saúde, devem ser considerados os serviços e as ações prestadas pela iniciativa privada de forma complementar ou não ao SUS. Os quais deverão compor os mapas de saúde. Então, se compõe um mapa ali, tá bom? De saúde, e esses serviços, eles devem, mesmo os privados que não complementem, conforme eu tinha dito, devem estar lá, né? O mapa de saúde será
será utilizado para identificar necessidades de saúde. Por quê? Porque na hora que você vê a necessidade da população e vê o que é que você tem naquela região, porque também no mapa se coloca a população, o que é que a gente tem ali, a característica populacional. Então, na hora que isso acontece, né, a gente consegue fazer um planejamento integrado, né, um planejamento integrado entre o município, entre o Estado e a própria União, para que a gente consiga atingir essas metas de saúde. O que são essas metas de saúde? Muitas vezes pactuadas nos próprios conselhos, nas conferências, é o que a gente, pela própria Organização Mundial de Saúde, é o que a gente quer atingir em termos de indicadores de saúde que refletem o cuidado com a população. O planejamento de saúde estadual deve ser regionalizado a partir das necessidades dos municípios, né, considerando o estabelecimento das metas de saúde, e a comissão intergestora bipartite deve pactuar etapas desse processo de execução do planejamento, assim como o prazo, porque o Estado, ele planeja, ele é responsável pelos municípios, então ele vai fazer seu planejamento baseado nas necessidades da região de saúde. A assistência à saúde, né, a integralidade da assistência se completa na rede, né, como eu disse, mediante o referenciamento do usuário na rede, né, baseado no que foi pactuado entre as comissões intergestoras, tá? Então, a assistência à saúde se completa na própria rede, né? A gente quer que o paciente tenha a sua situação resolvida. Lembro que a resolutividade é uma das diretrizes previstas para o Sistema Único de Saúde, previsto pela própria Lei 8.080. Outra questão importante que o decreto traz é a Renases, tá? Vocês vão ver que quando se fala do decreto 7508, se traz muita Renasa, Rename, e essa Renases, ela coloca ali todas as ações e serviços, ó. Já pega aí, relação, nacional, N de nacional, de ações e serviços, né, de saúde. Então, é para dizer todas as ações e serviços que o SUS oferece para a integralidade do cuidado, né, dentro, muitas vezes, dessa região, ou entre as regiões. Então, é dizendo, né, uma relação, tá certo? É uma relação de ações e serviços que o SUS dispõe hoje para os seus usuários. As responsabilidades, né, como a gente colocou, também dessa Renases é tripartite, é entre o Distrito Federal, a União, os estados e os municípios, né? Quais são suas responsabilidades em relação ao rol da Renases? Então, o que é município é responsável por essa ação e serviço, o estado por essa, né? A primeira Renase é a somatória de todas as ações de serviço de saúde, que na data da publicação do decreto, eita, aí não é um 4 não, tá? É 7508, são ofertados pelo SUS à população, por meio dos entes federados, de forma direta ou indireta. Mas, com o passar do tempo, tanto a Renase como a Rename, ela sofreu algumas atualizações. E chegamos à Rename, né, como a gente tinha dito, que aí é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Compreende a seleção e padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravo no âmbito do SUS. Então, essas relações, tanto a Renase como a Rename, ela vai relacionar tudo que a gente tem disponível, inclusive que é padronizado, ações de serviços que podem ser contratados, né, que alguns serviços podem ser habilitados. A Rename, ela é acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional, que é a FTN, tá? Que subsidiará a prescrição, dispensação e uso de seus medicamentos, né? Ok? Então, a gente tanto tem os medicamentos de uso corriqueiro, como tem aqueles medicamentos especiais, né? Que vão ser disponibilizados pelo SUS. Então, o Ministério da Saúde, ele vai dispor, tá certo? Em âmbito nacional, tanto da Rename quanto da Renases. Depois, que for pactuado e discutido tudo na comissão tripartite. E, além da Renases, da Rename, também os PCDTs. Né? Isso aí é pactuado em comissão tripartite e depois isso é liberado para uso em território nacional. A Renases, Rename, né, o FTN, os protocolos são a cada 2 anos, eles são atualizados, consolidados, possa ser que durante esse percurso, esse prazo, ele se dilate mais ou se encurte mais, a depender de necessidades que possam surgir dentro do sistema de saúde. E a gente tem também, tá, relações específicas e complementares, que podem ser acrescentadas à Renase, à Rename, ao PCDT. Então, essas situações específicas, elas vão ser avaliadas e pactuadas nas comissões intergestores. Né? Então, a gente pode ter ações e serviços de saúde e medicamentos
situações específicas que vão ser avaliadas nessas comissões intergestores. E a Rename, ela só vai receber produtos, né, claro, que estejam com registro na Anvisa. Tanto a Rename quanto as relações específicas que o município, o Estado, como a gente disse, e a própria União, elas podem ter, tá certo? Suas listas complementares, perdão, União não, tá? Estado, distrito ou município, eles podem ter, né? E daí agora essas listas, elas, como eu disse, precisam ser pactuadas nas comissões intergestores e só podem ter produtos e medicamentos aprovados pela Anvisa. Pressupostos cumulativos do acesso universal e igualitário na assistência farmacêutica, né? Porque também estava previsto, conforme vocês devem lembrar, na 8.080, essa questão da assistência farmacêutica, né? Então, para que ele tenha acesso, o acesso seja universal, e ele tenha acesso a igualitário, né, à assistência farmacêutica, ele precisa estar assistido por ações e serviços de saúde do SUS, né, por esses serviços e ações, e o medicamento ter sido prescrito por um profissional de saúde no exercício regular de suas funções no SUS. Tá, Tati, mas a gente sempre tem, a gente sabe que tem alguns vieses na prática, mas o que o concurso quer saber não é isso. É por isso que se vinculou a rede de farmácias também, né, a fim de se garantir esse acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica no Brasil. Essa prescrição tem que estar de acordo com a Rename, com os PCDTs, né, ou com as listas complementares, tá? Né, fugindo disso, a gente não tem como garantir essa assistência farmacêutica, e essa dispensação vai acontecer em unidades que foram indicadas pelo próprio Sistema Único de Saúde, seja no nível municipal, seja no nível estadual. Ok, queridos? Hoje, né, para ampliar essa assistência farmacêutica, né, eles podem ampliar, como a gente havia dito, desde que as questões de saúde pública, epidemiológica, justifiquem, para a gente não ter aqueles vieses indesejáveis da própria indústria farmacêutica, né? E o Ministério da Saúde, ele pode estabelecer regras diferenciadas para medicamentos de caráter especializado, né? A gente sabe que tem muitos medicamentos para determinadas doenças, aqui na nossa cidade mesmo, alguns deles são distribuídos na Unicat, então ele pode, o governo, o sistema, né, governamental, ele pode estabelecer regras diferenciadas para que se tenha acesso a esses medicamentos especializados. Ok? Outra questão, né, que a 7508 traz é as comissões intergestores, conforme a gente tinha dito, né, essas comissões intergestores já são discutidas desde o início da criação do SUS. Em momentos ela aparece, né, deixando mais claro o papel, a responsabilidade dessas instâncias. Então, essas comissões intergestores, né, elas vão pactuar a organização e funcionamento do sistema de saúde. Lembre, né, que isso vem desde, tá, da própria criação do sistema, que se, como eu tinha dito, né, que se vem essa criação. Então, ela vai, lembre que vem desde o planejamento, só um minuto, pessoal, deixa eu só desativar aqui, a programação só vai acomodar a aula de vocês. Só um minuto. Estamos aqui, deixa eu só desativar aqui. Voltando aqui, perdão, então vamos lá, nas comissões intergestores, né? Então, as comissões intergestores, elas vão desde o planejamento do sistema de saúde até a implementação, até a avaliação, né? E elas precisam se organizar para que essa rede ela funcione adequadamente. A CIT, no âmbito da União, vinculada ao Ministério da Saúde, a CIB, no âmbito do Estado, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, e a gente ainda tem as comissões intergestores regionais, que são entre as regiões. Lembra? São entre as regiões. E aí, né, ela é vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para fins operacionais, administrativos e legais do funcionamento dessas redes. E aí a gente tem as representações dos gestores públicos, né, secretários,
e outros, né? Então, onde é que eles são representados? No Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, por isso que, vez por outra, diz, a gente o pessoal está reunido com o CONAS, que são com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Tem o dos secretários municipais, que é o CONASEMES, e tem dos secretários, o Conselho das Secretarias, tá certo? Municipais de Saúde, que é o COSEMES. Então, a gente tem, eita, está escrito da mesma forma aí, ó, secretários municipais de saúde, que é o CONASEMES, e secretarias, que é o COSEMES, certo? A gente tem dessa forma para vocês, né? A secretaria tem o CONASEMES, eu só garantir isso aqui, se eu não estou também atrapalhada. Conferir aqui. O CONASEMES, né? Secretários municipais, certo? Secretarias municipais. Então, tá certo esse aí. E o COSEMES, deixa eu só tirar aqui essa dúvida, agora que eu estou vendo, não tinha visto isso. Eu estou voltando, hein, gente? Estou aqui com vocês, deixa eu só tirar essa dúvida aqui. É isso. Né? Os conselhos CONASEMES, né? O Conselho Municipal de Secretários de Saúde e Secretaria o COSEMES. Então, a gente tem isso aí, isso mesmo, certo? Ok, vamos dar seguimento aqui. Então, a pactuação nas comissões intergestores. Se tiver ficado com dúvida aí, manda um chatzinho, tá bom? Manda um e-mail para mim, para eu poder esclarecer aí para vocês. Ficou aí equivocado no nosso material. Então, a pactuação nas comissões intergestores, né? Como a gente tinha dito, ela vai acontecer com definição operacionais, financeiras e administrativas, né, de acordo com as políticas de saúde. Então, como a gente disse, né, essas políticas, elas vão direcionar as necessidades. A gente está criando uma política para assistência à mulher, uma política para. Então, as políticas, elas vão, inclusive, orientar esses planos de saúde e esses programas, porque os programas, eles são micros. Então, a gente acaba tendo essa política como macro e orientando esses planos de saúde. Lembre que o plano de saúde é aquilo que o município, o Estado planejou para a sua população. Né? Então, é ideal que eles aconteçam realmente pactuados nessas comissões intergestores. E outra questão, né, nessas comissões é que vai ser as diretrizes gerais para a região. Como a gente tinha dito, elas vão estabelecer diretrizes gerais, qual é o caminho, diretrizes gerais, qual é o caminho desse usuário dentro da rede, inclusive para referência e contra-referência. Ainda assim, né, essa pactuação vai estabelecer diretrizes no âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, respeito à organização das redes, principalmente no tocante à gestão institucional e integração. Como é que vai ser essa integração do serviço? Novamente, reforça a necessidade de comunicação. Vai também, essas comissões intergestores, definir as responsabilidades entre os entes federativos na rede. Essas responsabilidades já são previstas pelo decreto, tá? Mas essas comissões é que vai ser discutido e deixa cada vez mais claro esse papel. E as referências, né, das regiões intraestaduais e interestaduais. Como é que vai acontecer essa referência entre um estado e outro e entre esse próprio estado, né, entre os municípios. Ok? Competência exclusiva da CIP, né, que é a comissão tripartite, tá?
a pactuação das diretrizes para a composição da RENASES, que é ações e serviços, os critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da região de saúde, e as diretrizes nacionais do financiamento e questões operacionais da região de saúde, situada em fronteiras com outros países, respeitadas as normas que regem as relações internacionais. Vez por outras questões de concurso gostam de trazer isso, é competência exclusiva da CIP. E aí o nosso COAP, que a gente tinha falado, o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, né? Que esse COAP, como a gente disse, ele tem como meta, tá? Estabelecer regramentos jurídicos, legais, né, entre esses municípios, né, dessa região de saúde, a fim de se atingir as metas que foram estabelecidas para aquela região. Então, acordo de colaboração entre os entes federativos, a organização da rede, a organização e integração das ações dos serviços de saúde, sob a responsabilidade dos entes federativos, em uma região de saúde, e garantir a integralidade. Então, o contrato organizativo da ação pública em saúde. Como esses entes públicos, eles vão se organizar para garantir a integralidade do cuidado. Então, quem participa, né, do contrato vai monitorar e avaliar a execução do contrato em relação ao cumprimento das metas, ao desempenho e aplicação dos recursos disponibilizados. O contrato resultará da integração dos planos de saúde dos entes federativos na rede de atenção, sendo como fundamento as pactuações feitas na CIT. Então, foi feitas as pactuações, vai estar no contrato e vai se avaliar se o contrato está sendo executado. O Ministério da Saúde vai definir os indicadores nacionais de garantia de acesso, né, e esses indicadores, eles vão ser estabelecidos a partir do Plano Nacional de Saúde. Esses indicadores, eles visam melhorar a assistência à saúde da população, e daí a gente sabe que tem muitos indicadores hoje, para atenção primária, média e alta complexidade, mortalidade, taxa de infecção, os indicadores de segurança do paciente, cobertura vacinal e por aí vai. As normas de elaboração e fluxos do contrato serão pactuadas pela CIT, pela comissão, né, e caberá à Secretaria Estadual coordenar a implementação desse contrato. Também são detalhes como esses que as questões pegam, tá? Quem fica responsável por implementar o contrato? A Secretaria Estadual de Saúde. Então, no artigo 36, a gente tem as disposições essenciais para a execução, para a realização do contrato. Identificar as necessidades de saúde locais e regionais, claro. O que é que se tem de oferta, né? E que precisa se ofertar? Ações de serviço de vigilância, promoção, proteção e recuperação. Isso aí é a integralidade. As responsabilidades individuais e solidárias assumidas pelos entes federativos perante a população no processo de regionalização, de acordo com o perfil, né, e a capacidade de prestação de serviço, e os indicadores e metas de saúde. Tudo isso deve estar previsto dentro desse contrato. Estratégias para a melhoria das ações de serviço de saúde, critérios de avaliação dos resultados e forma de monitoramento permanente, para saber se, inclusive para saber se o que está previsto no contrato está sendo ok, né, está dando resultado. Adequação das ações do serviço dos entes em relação à atualização da RENASES, investimentos na rede de serviços e respectivas responsabilidades também deve estar no contrato. Recursos financeiros que serão disponibilizados por cada um dos partícipes na execução do contrato e a forma de controle e fiscalização da execução do que está previsto dentro daquele contrato. E aí eita, voltou tudo aqui. Eita, foi muito para frente, deixa eu voltar aqui para vocês. E aí algumas observações para esse contrato. Que o desempenho aferidos a partir dos indicadores servirá como parâmetro para avaliação do desempenho. Por quê? Porque isso depende, esse desempenho, ele vai, inclusive, clarear questões para financiamento, para vinda de recursos, para mais investimentos, né? Então, esse desempenho, ele que é ferido através dos indicadores, através de sistemas de informação e outras fontes, vai, né, servir de subsídio para saber se o contrato está sendo executado adequadamente. E o Ministério da Saúde poderá instituir formas de incentivo ao cumprimento das metas, que já existe. A gente sabe que, às vezes, o Ministério da Saúde, ele diferencia o repasse financeiro,
se foi cumpridas as metas estabelecidas dentro desses contratos. Tanto as metas de saúde, como as metas contratuais, organizativas, isso já existe em muitos locais. E diretrizes básicas, né, do contrato, para fins de garantia da gestão participativa, ou seja, da participação dos entes federativos. Estabelecimento de estratégias que incorporam a avaliação do usuário, sim, perdão, tá além dos entes, a participação do usuário. Quando ele fala gestão participativa, que é mais com foco no usuário, peço perdão. Estabelecimento de estratégias que incorporam a avaliação do usuário, das ações do serviço como ferramenta de sua melhoria, apuração permanente das necessidades e interesses do usuário e publicidade dos direitos e deveres do usuário em todas as unidades de saúde do SUS. Então, a gente vai ver hoje na PENAB, que quando a gente vê a atenção básica, precisa, inclusive, estar lá, né, disponível, horários, tudo que isso é direito do usuário, tá? E muitas vezes indicadores, através dos boletins, inclusive nas unidades privadas que complementam as ações do SUS. Porque a gente viu na 8.080 que uma unidade complementar ao SUS, ele tem que atender as mesmas diretrizes da rede própria do SUS. Outra questão, né, que o artigo 38 da 7508 traz é a humanização no atendimento. É um fator determinante para o estabelecimento das metas previstas no COAP. É preciso ter a humanização no atendimento do usuário, acolhimento e escuta qualificada. Como é que vai acontecer a fiscalização desse contrato? É realizado pelo Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, por meio de serviço especializado. Então, a gente sabe que existe o serviço de auditoria, que tem um componente municipal, estadual e nacional, e um dos objetivos, né, desse componente é justamente avaliar como é que está, se as coisas estão sendo cumpridas adequadamente, né, se as metas estão sendo alcançadas. Então, através da auditoria, seja, né, a auditoria, como eu disse, municipal e estadual, vai ser avaliando se esses contratos, se o que foi pactuado nos contratos está sendo verdadeiramente executado. O Ministério da Saúde informará os órgãos de controle interno e externo, tá certo? Inclusive ministérios públicos e outros. O descumprimento injustificado de responsabilidades na prestação de serviço, por isso que muitas vezes tem recursos que ficam suspensos de ser transferido, justamente, tá? Por quê? Porque está se identificando uma fraude, não foi cumprida, já suspende ali, a não prestação, apresentação, perdão, do relatório de gestão, porque nesse relatório de gestão se dá satisfação do que foi feito, inclusive com indicadores, a não aplicação, malversação ou desvio de recursos financeiros e outros atos de natureza ilícita que tiver conhecimento. Então, o Ministério da Saúde vai informar os órgãos reguladores, se caso isso aconteça. E, né, só para a gente estar chegando ao finalzinho da nossa aula, a gente ratificar as grandes contribuições que a 7508 traz, que são as regiões de saúde. Quais são os objetivos dessa região de saúde? Garantir acesso resolutivo em tempo oportuno e com qualidade às ações de serviços de saúde de promoção, proteção e recuperação, organizados em rede de atenção à saúde, garantindo a integralidade, efetivar o processo de descentralização, mas que cada ente federativo assuma sua responsabilidade e seja solidário, né, haja solidariedade mesmo, e cooperação entre os entes, né, que essa gestão seja compartilhada, e buscar a racionalidade dos gastos, otimização de recursos, conforme eu tinha dito, e eficiência na rede de atenção à saúde, por meio da conjugação interfederativa de recursos financeiros, entre outros, de modo a reduzir as desigualdades loco-regionais. E, por fim, né, eu encerro a aula com essa imagem, que ela consolida tudo isso que eu conversei com vocês até agora. Ó. Tem aí embaixo, na base, a região de saúde, o planejamento regional e o contrato. Aí a gente tem as redes, ó, rede cegonha, rede de urgência e emergência, rede de doenças crônicas, saúde mental. Todas essas redes precisam ter fortalecimento da atenção básica, promoção e vigilância de saúde, assistência farmacêutica, valorização dos profissionais e articulação do subsistema indígena, né? E por fora tem tudo isso que a gente discutiu. Mapa em Saúde, o SARGOS, que agora foi substituído pelo DigiSUS, que é um sistema de informação que trabalha os relatórios de gestão. A gente tem a Renases aí, a gente tem a Rename, tem a Telesaúde, que já estava prevista na 8.080, que é um recurso de comunicação que fortalece a rede, né, perdão.
inovação em saúde para fortalecimento dessa rede, e com tudo isso a 7.508 trouxe de contribuição para o Sistema Único de Saúde. Bom, e agora, como de costume, vamos fazer isso com uma questãozinha da banca IDECAN, já está aí respondida, né? O material está em PDF para poder projetar, mas vamos exercitar ou acertar, porque aqui a gente sempre acerta, se Deus quiser, né? Compreende todas as ações e serviços de saúde que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade. Então, compreende ações e serviços de saúde, RENASES. Né? Poderia ser que você ficasse com dúvida, articulação interfederativa, Sistema Municipal de Ação Integrada, também compõe ação. Mas, compreende todas as ações. Quem compreende todas, de acordo com o decreto presidencial, é a RENASES, tá? É a RENASES. A articulação interfederativa é uma proposta de gestão. E o Sistema Municipal de Ação Integrada, ele não vai contemplar todas as ações e serviços do SUS, né? RENAME é a Relação Nacional de Medicamentos, né? E a RENASES de Ações e Serviços. Por hoje era isso, pessoal. Trouxe outra, tinha esquecido, que às vezes eu não lembro. Outra questãozinha também, sobre a decreto 7508. Vamos lá? Região de saúde é definida pelo decreto 7508 como espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização e o planejamento e execução das ações de serviço. De acordo com a lei, as regiões de saúde, são instituídas pelos estados. Lembra? A gente viu isso no material. Pelos estados, tá? Pode ser interestadual, mas a região é constituída pelo estado, porque tem os municípios dentro da região. Ok? É isso, tá bom? Muito obrigada. Agora eu acho que é isso mesmo. Muito obrigada pela atenção de sempre. Espero estar contribuindo com vocês. O que não ficou claro, o que vocês não gostaram, o que vocês gostaram também, se puder nos dar um feedback, tá? Para que a gente possa melhorar sempre. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Sucesso sempre.